Olá a todos, eu, André, junto dos outros integrantes desse grupo, Arthur, Heloísa, Igor, Isabela, Mila, Rafael e Sabrina, iremos falar sobre o FireMonkey. Então, para começar, o que seria esse FireMonkey? FireMonkey ou FMX se trata de um framework da empresa Embarcadero. Ele fornece diversas ferramentas que podem ser aplicadas no seu aplicativo, dando uma interface profissional e do nicho de negócios. Esse framework utiliza objetos em Pascal e C++ e os torna compatíveis a dispositivos como Windows, macOS e iOS, além de poder se estender para outros como Android e Linux, sendo assim de caráter multiplataforma as aplicações produzidas por lá. Os gráficos que o FireMonkey fornece são uma qualidade imensurável, visto que utilizam a GPU do hardware, para assim alcançar patamares de HD, 3D e animações. Também ele permite conexões e sistemas de bancos de dados, essencial para aplicações focadas em meios comerciais e empresariais. Mas, citando sua definição, por que ele deveria ser usado para desenvolver o seu trabalho? O FireMonkey, com suas constantes atualizações, se enquadra e desempenha um ótimo papel em aplicações pesadas e que buscam efeitos chamativos aos usuários e à empresa. Além de, já mencionado, pode ser gerenciado em diversos outros sistemas operacionais. O FireMonkey também abstrai a API, ou interface de programa de aplicações, as utilizando para renderizar as imagens e interfaces, com tecnologias como, para o Mac, utilizamos o Quartz para aplicações HD e OpenGL para aplicações 3D, para o iOS, o OpenGL e ES para aplicações HD e 3D, o Windows Direct 2D para aplicações HD, e caso não seja suportado pelo sistema operacional e placa de vídeo, o FireMonkey irá utilizar o GDI+. Podemos dizer que o FireMonkey, fornecendo uma gama de ferramentas no Tool Palette, provém a agilidade e a praticidade a todo desenvolvedor que almeja produzir uma interface intuitiva, robusta e visualmente atraente ao usuário, reunindo componentes e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software com o objetivo de avançar este processo. E por fim, podemos pontuar uma das valorizações dessa plataforma é sua flexibilidade. Sim, o controle padrão ou componente nesse framework pode ser facilmente modificado, saindo do genérico e podendo se tornar algo característico e particular da aplicação proposta. Mas agora, falando sobre a história, como esse framework surgiu? Como dito, a responsável pela criação do FireMonkey é a empresa Embarcadero Technologies, hoje uma subsidiária da Idera Corporation. A empresa foi fundada no ano de 1993 por Stephen Wong, Nigel Myers e Stuart Browning, que como primeiro produto oficial teve uma ferramenta destinada a banco de dados Sybase, chamada RapidSQL, ampliando seu portfólio com apetrechos para desenvolvimento de softwares em diversos sistemas operacionais, como o Microsoft Windows. E para design, desenvolvimento e gestão de banco de dados para plataformas como Oracle, MySQL e Microsoft SQL Server. Durante sua trajetória, deixou de ser uma pessoa pública e tornou da rede privada, assim que foi logrado pela Umbel, e logo depois pela IDEG Corporation. Mas desde sempre manteve a mesma proposta do que comercializava, uma extensa quantidade de serviços e produtos relacionados à tecnologia, principalmente softwares. Inclusive, seus produtos mais destacados são RadStudio, Delphi, C++ Builder e Interbase. Delphi se trata de um espaço destinado ao rápido desenvolvimento de aplicativos e orientado a objetos Pascal, que pode produzir aplicações para Mac OS X, Windows, iOS e Android. O C++ Builder, apesar de ser equivalente ao Delphi e poder consumir componentes desenvolvidos neste, é baseado na linguagem C++ e utiliza um compilador C++ nativo. O RadStudio é um pacote com o C++ Builder e Delphi, para desenvolvimento de aplicações envolvendo desktop, mobile e banco de dados. Mas a produção do FireMonkey, que se concretizou apenas em 2011, foi graças a uma aplicação russa chamada VGS-SYN, adquirida pelo embarcadeiro. É o Dini Kryukov quem projetou o VGS-SYN, que participou da criação do FMX, que contém tanto a VCL como faz parte do C++ Builder, RadStudio e Delphi da versão X e 2. Mas, apesar de tudo, a plataforma exige algumas coisas para serem adquiridas. Apesar de ser gratuita, ela é integrada a outros programas que são pagos, o Delphi XE2, o RedStudio e o C++ Builder. Então, para cada sistema operacional é diferente o que é pedido. Para o Windows é preciso de uma GPU básica. Qualquer fornecedor classe DirectX 11.0
Ou melhor, para gráficos 3D, o Direct 3D 11.1, ou melhor, o Pixel Shader nível 5 é o preferido, mas a versão instalada no Direct 3D será usada. Os requisitos adicionais de memória para 3D são o de sistema que deve permitir recursos com mais de 4 GB de tamanho, enquanto mantém todos os índices dos recursos em 32 bits. As versões aceitas de Windows são o Microsoft Windows 10, o Windows 8.1, o Windows 7 SP1, o Windows Server 2012 R2 e o Windows Server 2016. Para macOS já tem uma GPU qualificada nas versões macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra, 10.14 Mojave e 10.15 Catalina. Para o desenvolvimento de aplicações para macOS, o seguinte software precisa estar instalado: Xcode 8, Xcode 9, Xcode 10 ou o Xcode 11. Para iOS, todos os aparelhos possuem uma GPU apta, mas é necessário conectar um dispositivo iOS via USB no seu Mac. Para executar um aplicativo iOS no aplicativo do mesmo sistema, esses são suportados: o iPod Touch, o iPhone ou o iPad, o iOS 10, o 11, o 12 e o 13. Para o desenvolvimento de aplicações iOS no Mac, precisa ser instalado o iOS 10.3.x SDK, o iOS 11 SDK, o 12 SDK ou o iOS 13 SDK e Xcode 8, Xcode 9 e Xcode 10. Para Android, é primordial conectar um aplicativo físico Android via USB ao sistema de desenvolvimento para executar um aplicativo em um dispositivo Android. O RAD Studio suporta a construção de aplicativos para aparelhos Android rodando em um processador ARMv7 com suporte Neon. As versões sustentadas são Android 10, o Pie, Oreo, Nougat, Marshmallow e Lollipop, ou as superiores a essas. Quando adentramos no universo do FireMonkey, o que exatamente observamos? Para se mostrar os gráficos ilustres que carregam o framework, o FMX utiliza a aceleração do próprio hardware e diferentes APIs de cada sistema operacional, que determinam os padrões e simplificam o trabalho dos desenvolvedores. No Windows, é normal se usar o Direct2D ou OpenGL, mas caso ocorra a falta dessas, há a apelação ao GDI+. No macOS, onde anteriormente havia um maior uso também da OpenGL, está sendo coagido o emprego total da API denominada Metal, deteriorando o uso da anterior. No Android e no iOS, a utilizada é a OpenGL-S. Quando observamos os estilos, é evidente que podemos mais uma vez dizer como a plataforma é flexível, já que todos os comandos são passíveis de modificação e personalização. Todos esses controles são arranjos de uma árvore ramificada em subcontroles, formas primitivas e pincéis decorados com efeitos. O T-Style Book é onde há o armazenamento de uma coleção de estilos para um formulário, capaz de ser igual em todos eles, sendo colocado no formulário básico ou distinto para cada um, sendo um T-Style Book separado em cada ascendente. O Style Name é o nome que damos a cada estilo ou subcomponente, facilitando sua busca quando necessária. O Find Style Resource é onde esses subcomponentes são procurados, e o Style Lookup é uma propriedade que, quando não vazia, guarda um recurso de estilo para um controle específico através do Style Resource. Serviços de plataforma seriam uma interface FireMonkey, que definem funcionalidades que são permitidas em serem acrescentadas ou não em uma plataforma com um tempo de execução específico. O framework agrega diversos tipos de serviços de plataforma, autorizando inclusive que o desenvolvedor adicione as suas próprias. Para formarmos um componente, precisamos de um ponto de extensão chamado de ancestral para implementar o recurso. Também sabe-se que todos os recursos fazem parte de uma hierarquia no FMX, que se iniciam nas seguintes classes-chave: o T-Persistent, que determina o que é salvo como um arquivo form ou data module, e o que é carregado em ambos quando recuperado na memória. O TFMX Object, que fornece funcionalidades de baixo nível aos componentes, sendo uma extensão do TC Component e podendo criar, destruir e liberar objetos, clonar, armazenar e carregar objetos em fluxo, etc. O TC Component, componentes não visuais não aparecem ao usuário no tempo de execução, mas podem ser manipulados no formulário no tempo de design. Comumente tem como objetivo gerenciar conexões com os bancos de dados e cronômetros para que eventos possam ser definidos.
o T-Object, onde todas as classes na biblioteca de componentes adquirem um comportamento fundamental, introduzindo métodos que fornecem quantas instâncias dos objetos são criadas ou destruídas e tipo de classe, informação de instância de um objeto e RTTI sobre suas propriedades publicadas. E como mostra a imagem a seguir, que ilustra bem essa hierarquia, há também o TC-Control, que se trata de uma classe base para componentes FMX na tela, sendo rotineiramente mais aderido classes baseadas em T-Shape, classe base para gráficos primitivos 3D, T-Line, TPF e outro. T-Stylize Control, classe base para controles personalizáveis e de interação com o usuário que aderem a alguma aparência por meio de recursos de estilo. E T-Control 3D, que estende o FTFMX Object e apresenta os objetos visíveis na interface que podem ser modelados com método e propriedades como opacidade, tamanho 3D, posição 3D, interação de mouse e teclado por evento e pintura. Agora, para finalizar, apenas mencionaremos mais algumas vantagens características do FireMonkey. Temos as aplicações com HD e 3D, com a interface dos utilizadores, e todos os gráficos e efeitos rodados em resolução máxima. Os efeitos acoplados na GPU são contabilizados em mais de 50 e podem ser recuperados, modificados e aplicados em períodos simultâneos. Na gama de controles, temos vários exemplos como tabelas, painéis, HUDs, menus, botões e mais. Como dito várias vezes, eles podem ser personalizados e até criados do zero. Como é proposto para o meio comercial, as aplicações FMX permitem conexão a diversos serviços de banco de dados, como MySQL Server, Oracle, Firebird, Sybase e DB2. E por último, o Live Bindings, que é um serviço de vinculação de dados compatível com frameworks VCL e FireMonkey no RAD-Studio. Live Bindings é uma estrutura baseada em expressão, o que significa que usa expressões de vinculação para vincular objetos a outros objetos, ou a campos de conjunto de dados. Live Bindings também trata de objetos de controle e objetos de origem, por meio de expressões de vinculação. Qualquer objeto pode ser vinculado a qualquer outro objeto, simplesmente definindo uma expressão de vinculação envolvendo uma ou mais propriedades dos objetos que você deseja vincular. Por exemplo, você pode ligar um controle TEdit a uma TLabel, de forma que, quando o texto muda na caixa de edição, a legenda da etiqueta é automaticamente ajustada ao valor avaliado por sua expressão de vinculação. Isso torna tudo mais dinâmico às vistas do usuário da interface, gerando mais controle de como deve ser a sua experiência. A partir dos fatos apresentados, podemos concluir que o FireMonkey ingressou no mercado apresentando uma vasta sofisticação visual, com seus gráficos rebuscados e UI dinâmica, além da facilidade no desenvolvimento de softwares, visto que sua interface é simplificada e intuitiva, atraindo assim cada vez mais usuários por ser uma forma alternativa e diferente do padrão já existente. E mais, não se limita a apenas uma plataforma, ou seja, quem deseja utilizar os diversos recursos proporcionados pelo programa pode fazê-lo utilizando Windows, macOS, iOS ou Android. Não é à toa que há mais de 30 anos a empresa vem lucrando cada vez mais com seus produtos.